Vamos então retomando o estudo do nosso livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos entrar no capítulo número 13, Reencarnação. O capítulo anterior, que trata de experiências, deixa eu pegar aqui o título, está aqui o título, Preparação de Experiências. André Luiz apresentou para nós, né, o departamento que trata de reencarnação, descreveu para nós esse ambiente e também trouxe alguns casos, né, um espírito que reencarnaria como mãe de 2 outros espíritos que viriam com limitações intelectuais, se tornaria viúva logo no início, né, da formação familiar, e teria uma única filha que ajudaria no sustento da família e ainda assim trazendo ali os seus próprios desafios. E depois também uma outra mulher que reencarnaria e viu no seu plano reencarnatório o corpo perfeito de uma mulher. E ela pediu então que trouxesse ali alguns problemas endócrinos, né, provavelmente relacionados com a obesidade ou a magreza, alguma coisa assim, para que ela não se desviasse do propósito, do objetivo moral da sua reencarnação, porque do contrário, tendo o corpo perfeito como como estava programado, ela teria ali as tentações da carne, né, que poderiam influenciá-la negativamente na sua trajetória, né. Então ela pediu que houvesse mudanças no seu mapa físico. E agora então, no capítulo número 13, Reencarnação, nós vamos agora tratar especificamente do caso de Segismundo, né, que foi o caso inicial que nós vimos no início desse capítulo número 12, em que Segismundo, então, o espírito que se prepararia para reencarnar numa família, né, formada pelo casal Adelino e Raquel, né? Raquel sendo uma mulher que havia sido seduzida por Segismundo em encarnação anterior, provocando nela grande sofrimento, e Adelino, que era então companheiro de Raquel na encarnação anterior, que nutria ali uma grande rejeição por Segismundo, né? Então esse era o contexto em que Segismundo reencarnaria, e aqui André Luiz então começa a analisar essa programação, esse planejamento. Bom dia, Tic-Tac, bom dia, Dudu. Então, capítulo 12, 13, Reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasavam de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Tá com Deus, André, bom trabalho. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação, e que se sentia feliz pela oportunidade de ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano
qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. Lembrando que Herculano era o instrutor responsável por esse processo de reencarnação, que solicitou a Alexandre, que tinha um vínculo com esses espíritos, para ajudar nesse processo, né? Bom dia, Marion. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal, Adelino e Raquel, tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o encarnado abraçava-se com Alexandre, chorando compulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pensamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-lo emitindo forças magnéticas de desalento. E, repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complica a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, reequilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os seus semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com um esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava, compadecido, entrou na palestra, acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. Aqui fazendo um comentário já inicial, a grande maioria dos espíritos que reencarnam no mundo de provas e expiações traz sempre grandes débitos com outros, débitos consigo mesmo, Elcio, abraço, e débitos consigo mesmos, e isso faz com que a culpa, e aquela autopunição seja sempre sejam sempre elementos muito presentes, fazendo com que os espíritos sofram muito por antecipação. Então, mesmo que durante
aquele período na erraticidade, os espíritos revejam o seu passado, façam um novo planejamento futuro, reencontrem com os desafetos, né? Façam aquele trabalho de aperfeiçoamento para não mais cometerem aqueles mesmos erros, dentro da possibilidade do espírito, obviamente. Então, quando ele começa a chegar nesse momento da reencarnação, é aquele grande momento, aquela grande expectativa, o medo do fracasso. Nós já vimos essa situação em outras passagens, né, que nós lemos, não apenas aqui no livro de André Luiz, mas também em outras obras. Então os espíritos, quando começam a reencarnar, ficam naquela grande ansiedade. Seria, fazendo ali uma comparação pobre, bom dia, Márcia, fazendo uma comparação pobre, né, o universitário, que durante o período de estudos, né, o período acadêmico, ele é tomado por toda a motivação, por todas as inspirações, todos os sonhos parecem que são palpáveis, né? Mas aí então, quando chega no fim do ano, a formatura começa a aparecer, vê aquela ansiedade, né? Porque aí então ele já não mais vai lidar com o sonho, ele vai encarar a realidade. E a realidade é o mercado de trabalho, é a preparação, são as despesas, é aquela ideia de estar empregado ou desempregado, enfim, tudo aquilo que envolve a realidade de um recém-formado, né? Então, nesse caso aqui, nós fazemos essa comparação em que o espírito, no plano espiritual, se prepara para uma nova reencarnação, trazendo ali o planejamento de sucesso, um planejamento de grandes realizações. Mas quando começa então a chegar aquele momento dele se reencontrar com a realidade, já não mais ficar na teoria do planejamento, e aí então os espíritos sofrem. E essa potencialização dessas dores que ele acaba guardando em si mesmo, dores morais, obviamente, né, de culpa, de remorso, de medo, isso potencializa, faz com que ele sofra muito mais, não apenas gerando uma influência negativa sobre ele mesmo, mas também aqueles de quem ele se aproxima, se preparando para essa reencarnação. O Elcio lembrou aqui, né, porque a iniciativa dependerá única e exclusivamente do espírito reencarnante, a reforma é íntima, além do esquecimento do compromisso, e tem ainda, né, agregando, né, Elcio, o fato dele ser aceito ou rejeitado pelo grupo onde ele vai reencarnar, que é o caso de aqui, né, de Adelino e também de Raquel, Adelino em especial, que, como ele colocou, né, no plano espiritual havia perdoado, havia aceitado a possibilidade, e agora, como reencarnado, estava ali então naquela expectativa naquela aproximação de um espírito inimigo, rejeitando essa presença. Eis aí então a grande dor que ele acaba vivenciando. Então, no caso de Segismundo, como foi colocado para nós, tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhámo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na próxima semana, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelina é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se,
deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos esta noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que o papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida: não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo, sob forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma, pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio na serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil, e assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar as tuas preces. E sorrindo com paternal alegria, acrescentou: já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto, de mãos postas, e recitou: meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentava tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água sensibilizados nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, o preço. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias, muitas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente
que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando a noite inteira em sonhos cruéis. Bom dia, Orquídea. A esposa, admirada, observou carinhosa. Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Com emoção vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos horríveis, terríveis e longos! E modificando o tom de voz, acrescentou: Admito esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: Talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu: Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinada a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecido e observou: Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos: Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmos, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas indagações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos: Não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer.
Em seguida passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres, quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino seus propósitos de reaver a serenidade íntima através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite. De mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar de suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiram-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Bom dia, Ronaldo. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas, revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa.
A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar, indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos com que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito do desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo não deve ser advertida nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina, a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum, partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil entrarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças de ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa procurando um refúgio, mas Alexandre, aproximando-se dele, com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e, ofuscado pela intensa luz, soluçava genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai, carinhoso e experiente, e levantando-o, exclamou:
Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ele ergueu os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se viestes trazido pela oração do meu filhinho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimulam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas trazem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos, recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se aproveitasse da nova atitude, acentuou: Contempla o pobrezinho que se te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete: não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do Poderoso Pai. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e, fixando o mentor generoso, falou: Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava, no plano emotivo, as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre observou: Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considere, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: Não chores. Equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde:
Auxiliai-me, pelo amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a auxiliar-se, a aproximar-se. Ele levantou-se, cambaleante e angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamentalmente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou-o nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo reconquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe obscurava que lhe osculava. Mais uma vez aqui para um pouquinho só. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternal observação, repassada de sabedoria e ternura. Em seguida recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção do interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação.
O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores, se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo, com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, dos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem qualquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo em cada mente, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras. Ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhes os valores efetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fixasse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou, depois de longo intervalo: segundo pode observar,
Não existem por aqui milagres para o oculto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendimento a imperativos reais da própria vida. Aqui um comentário importante, né, depois desse texto longo, né, que a gente vem lendo, quando ele fala para nós aqui a prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. A ideia do amor para nós ainda, quando não voltado para o sentimento passional das criaturas aqui encarnadas e desencarnadas, né, sobre aquele sentimento afetivo direcionado especificamente para alguém, e não aquele sentimento, o amor universal. Ele fala para nós também aqui que quando se fala sobre amor, quando se fala sobre perdão, de alguma forma isso se encontra muito ligado ainda a essa ideia religiosa. É interessante, né, quando nós falamos amor ao próximo, de imediato nós pensamos alguma instituição religiosa que vai aproximar as pessoas. Então nós estamos nesse momento, né, de desenvolvimento, de aprendizado, nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós estamos gradualmente separando aquilo que tem essência religiosa para reconhecer aquilo que é real na nossa existência. Então, quando nós falamos do amor e do perdão, não falamos de sentimentos religiosos como Jesus ensinou no seu passado. Nós falamos de amor como sendo a essência da vida e o perdão como sendo ali a virtude capaz de libertar um espírito das próprias angústias, das próprias aflições. Então nós ainda temos muito essa ideia, a ideia da caridade também. Falou em caridade, nós já pensamos numa instituição religiosa atendendo a pessoas que passam necessidade. E aí então nós temos que lembrar sempre, né, de que a nossa vida, sendo aí um conjunto de experiências que vão nos trazendo aprendizados e nos ajudando na nossa elevação, independe de qualquer conceito religioso. Simplesmente faz parte da lei da vida. Lei essa, né, leis naturais, que nós estamos também aprendendo. Kardec trouxe para nós, lá no Livro dos Espíritos, logo ali no início do terceiro livro, que fala das leis morais, as diversas leis que dizem respeito à nossa existência. Então nós pensamos ainda muito assim, uma pessoa boa, ela vai ser necessariamente religiosa. Uma religião vai necessariamente transformar uma pessoa. Ainda, tanto as religiões como os religiosos, ainda trazem para nós, né, exercem sobre nós uma influência muito grande. Mas viver o amor, viver o perdão, viver a caridade, a bondade, são valores íntimos de cada indivíduo, que vai fazendo com que ele se aproxime das religiões pela afinidade com relação à filosofia. Então ele se aproxima pela afinidade, mas não necessariamente ele vive a religião para se tornar quem se tornou. Então, nos tornarmos pessoas melhores faz parte de um planejamento evolutivo. E a mesma coisa, né, quando nós falamos sobre Deus, quando nós falamos sobre Jesus, inevitavelmente, quando nós tocamos nesses dois nomes, nós de imediato falamos de alguma religião. Como se eles fossem propriedades, como se eles fossem parte da religião. E na verdade Jesus era um espírito, que nós já aprendemos, que veio trazer para nós um modelo de conduta, veio trazer para nós ensinamentos, que em cima desses ensinamentos foram fundadas religiões. Mas ele por si só é o filósofo, é um homem que veio trazer para nós o mestre moral, que veio trazer para nós o seu exemplo, né? A mesma coisa, né, Marion, quando nós falamos em cristão, nós espíritas entendemos o cristianismo como uma filosofia. Porque Jesus, sendo aquele espírito que veio trazer para nós aquela base moral, aquele modelo de conduta, para nós, isso é uma filosofia de vida. Eu quero viver dessa forma, eu quero tratar as pessoas dessa forma, eu quero
lidar com as dificuldades daquela forma, eu quero me desenvolver daquela forma. E aí então, não significa necessariamente que nós somos cristãos. Na verdade, nós temos muitos ateus que são cristãos sem se darem conta. Simplesmente porque vivem os princípios mais nobres da virtude, sem necessariamente estarem vinculados a qualquer crença espiritual. São pessoas generosas, são pessoas bondosas, pessoas que tratam com caridade, com generosidade. Isso é ser cristão. Claro que nós falamos do cristianismo, mas nós podemos estender também esse mesmo tipo de comportamento, de conduta, a outros grandes expoentes na história da humanidade. Nós falamos cristãos porque nós somos influenciados pela filosofia cristã. Mas se você falar de um budista, por exemplo, desses valores, ele vai falar a mesma coisa que Jesus falou, sem necessariamente ser cristão. Simplesmente uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Vai viver isso na sua essência mais verdadeira, sem qualquer vínculo religioso. Então, amor, caridade, perdão, a bondade, a generosidade, tudo isso são valores que fazem parte dos imperativos reais da nossa existência. Cada vez que nós fugimos disso, nós sofremos. E aí então nós nos aproximamos naturalmente porque a ideia que nós temos hoje no nosso mundo é que as religiões são as portadoras, são na verdade as detentoras ou as guardiãs das virtudes. Uma relação direta. Religiões guardiãs das virtudes. Isso porque elas trazem para nós filosofias trazidas por grandes nomes, por grandes seres na história da humanidade. Mas nós sabemos que as religiões não são portadoras das virtudes pelo comportamento dos seus adeptos. E nós sabemos também que nós podemos vivenciar todas essas virtudes sem qualquer relação com as instituições. Mas fase é o estágio que a humanidade vem viver ainda. As religiões precisam falar do bem, do amor. E quando nós falamos disso fora desse meio, dá a impressão de que tem alguma coisa errada. Que a própria definição, o próprio conceito dessas virtudes não são corretos. Então nós estamos vivendo essa influência direta das religiões, mas com o passar do tempo, conforme nós vamos nos esclarecendo, nós vamos nos desvinculando naturalmente das instituições humanas, terrenas, e vamos nos aproximando das instituições divinas, espirituais, na verdade. Então lembremos, Deus e Jesus não são personagens religiosos. As religiões incorporaram essas personagens para sustentarem suas bases. Mas Deus existe independente de qualquer religião. O Ronaldo colocou na religião como instituição em si, se tornou um lugar para se buscar algum tipo de benefício emocional, material, físico. Não noto as pessoas buscando uma instituição espírita atrás de algum aperfeiçoamento moral. As pessoas guardam, em sua maioria, o momento do passe para pedirem o que as satisfazem. E de fato é assim, ou nós nos aproximamos pelo amor ou pela dor. Isso é uma máxima dentro da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo também é uma máxima dentro de todas as demais. Geralmente as pessoas se aproximam das religiões, principalmente aquelas que são dominantes na nossa sociedade, por uma questão de educação doméstica. Porque você tem que ir para a missa, você tem que fazer a primeira comunhão, você tem que fazer a sua profissão de fé, você tem que frequentar e fazer isso, fazer aquilo. Então mas nós percebemos que é uma aproximação não necessariamente espiritual, é muito mais física social. Física e social. Agora, quando o indivíduo começa a viver realmente não a religião, mas a sua religiosidade, geralmente ele se aproxima muito mais por causa de um sofrimento, por causa de uma dor, do que pelo amor. Felizes daqueles que se aproximam pelo amor, porque ele não precisa sofrer para poder se reconhecer como espírito e reconhecer tudo aquilo que existe nessa realidade espiritual. Mas a maioria de nós ainda é assim. Se chegarmos num centro espírita, num culto, e perguntar aqui quem aqui casa e quem aqui vem buscar ajuda, a grande maioria vai levantar a mão.
Então, aí é o estágio que nós estamos vivendo. Então, nós temos que analisar o nosso estágio atual, esse momento que nós estamos vivendo, dentro de uma grande linha evolutiva, em que nós vamos percebendo que existe a descrença, a violência, o homem se tornando mais submisso à ideia espiritual, depois ele vai desenvolvendo a compreensão, e no futuro, quando nós chegarmos daqui a um século mais ou menos, nós imaginamos que a nossa visão sobre a religião seja muito diferente, até porque as próprias instituições religiosas vão se transformar. Não mais sendo instituições que praticamente comercializam almas, uma fica disputando a outra. Nós veremos as religiões como de fato deveriam ser escolas do espírito. Ensinar que você é um espírito, ensinar como você deve viver, falar sobre a sua realidade espiritual. Esse será o verdadeiro papel dessas escolas. Então, imagina, né, daqui a um século mais ou menos, nós tenhamos essa visão. No curso de seus esclarecimentos, diz aqui o texto para nós, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente a respeito? Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Crivei-o de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Antes de continuar aqui, é importante a gente observar, nós vemos então que a vivência da sexualidade nessas esferas mais embrutecidas trazem também espíritos reencarnados vinculados com essas mesmas energias. Um espírito mais evoluído vai reencarnar num ambiente propício para o seu desenvolvimento e para a colaboração que ele pode oferecer. Um espírito embrutecido vai nascer em função desses estímulos instintivos e vai viver as consequências disso tudo. Olha que importante isso. Nós pegamos, por exemplo, né, nessa sociedade tão desequilibrada emocionalmente que nós vivemos, nós temos aí quantas gestações não programadas acontecem. Famílias desestruturadas, jovens que estão despreparados. Que tipo de espírito vai reencarnar nesse meio? Espíritos vinculados a eles. Se eles se comportam dessa forma, nessa condição de semibrutos, espíritos também semibrutos reencarnarão junto deles. Conforme forem evoluindo e trazendo maior responsabilidade, maior consciência, melhores serão as relações com o mundo espiritual. É uma questão natural. Nós não geramos problemas e acabamos colhendo, então, a satisfação, a alegria, a felicidade. Se nós vivemos de uma forma problemática, nós estaremos sempre atraindo espíritos problemáticos do nosso meio, assim como também as circunstâncias, situações problemáticas. É matemático. Agimos errado, lidamos com o erro. Agimos corretamente, lidamos com os acertos. Por isso, então, aqui repetindo,
Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais. Olha só então ali, espíritos que atuam nesse meio, sabendo quem são os espíritos envolvidos. Então mesmo que um casal jovem, adolescente, envolvidos nessa relação sexual irresponsável, acabem depois tendo uma gestação precoce, e mesmo nesse caso, espíritos estão ali juntos, porque estão trabalhando, aproximando espíritos dessa mesma faixa vibratória. Então não são apenas as famílias bem estruturadas, com valores nobres, que têm ali uma estrutura familiar bem organizada, bem programada, que recebem o apoio do mundo espiritual. Os animais, imaginemos lá nas savanas africanas, um leão e uma leoa copulando, e vai nascer então ali leõezinhos. Quem são os engenheiros que trabalham para esses espíritos? Por acaso liga o botão do automático e deixa a natureza agir? Não. Existe uma grande mobilização do mundo espiritual, auxiliando em todos os processos, em todas as esferas, de uma forma mais complexa ou menos complexa. Então, por isso, aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho de equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades, e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento.
as questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental. Fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fortalecer-me tempo de meditar, o benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade é tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença dos planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do caráter de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Deixa eu ver aqui como é que estamos no nosso texto. Nós temos aqui ainda umas tantas páginas para poder avançar aqui no nosso próximo encontro. E haja página aqui, isso aqui é um capítulo bem longo. Só um instantinho. Nós estamos na página 129 e esse capítulo vai terminar na página... Deixa eu ver aqui... 149, 20 páginas ainda para trás. Então, deixa eu só ver aqui que a gente vai parar então. Pois é, porque agora vem a parte mais técnica, né? Aqui por enquanto é André Luiz fazendo só aquele... Deixa eu ver aqui. A gente para por aqui, porque depois aqui a Alexandre continua ainda falando com o André Luiz sobre essa relação, né, essa questão da relação sexual. E aqui o que vale só de comentário para nós é exatamente esses dois pontos que foram citados aqui, né, fecundações físicas e fecundações psíquicas. As fecundações físicas geram, né, biologicamente novos organismos. As fecundações psíquicas iniciam novos relacionamentos, novos sentimentos. Então, quando nós temos uma relação que é feita nessa condição semibruta, que nós encontramos ainda nas nossas sociedades, em que as pessoas buscando, né, os prazeres através dos instintos, geram então ali um novo ser através de uma gestação, nós temos ali também as fecundações psíquicas, como foi colocado aqui em cima, uma expressão importante, união de qualidades. A união de qualidades. Dois seres que agem instintivamente, não falamos de questão de pobreza, porque muitas vezes nós pensamos numa relação sexual entre duas pessoas de uma camada pobre, que acaba tendo ali uma gestação. Nós encontramos isso em todas as esferas da nossa sociedade. Desde jovens que fazem parte de famílias de classe alta, que acabam engravidando, muitas vezes apontando, encaminhando para o aborto, ou então tendo ali uma relação assumindo, nesse caso, né, uma gestação, sem que essa relação se efetue necessariamente num casamento de afetos e tudo mais. Então, união de qualidades.
Se nós temos ali uma união que é feita com baixa qualidade, nós teremos ali relações problemáticas de baixa qualidade, no sentido de virtudes. Se nós temos ali famílias estruturadas moralmente, não necessariamente materialmente, porque depende das lutas de cada uma, mas nós temos ali espíritos que trazem vínculos espirituais nobres, tem ali união de qualidades que também são nobres. Então, união de qualidades, essa é a primeira expressão importante a gente lembrar, e depois aqui fecundações físicas e fecundações psíquicas. São também temas importantes para nós resumirmos aquilo que foi trazido por Alexandre André Luiz. Né? Pois é, a gente ainda tem muita coisa para trabalhar, Tio Quiteco, muita coisa para avançar ainda. E infelizmente nós estamos aprendendo através das dores, né? Através das consequências problemáticas, das consequências difíceis, dolorosas, que vão despertando em nós, né? Vamos dizer assim, elas vão nos desgastando pelo cansaço. Então nós vamos deixando de sofrer por não aguentarmos mais sofrer. Opção, né? Livre-arbítrio. Assim a gente vai vivendo. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, mais uma vez, nós paramos aqui na página número 128 e continuaremos no nosso próximo encontro tratando desse assunto da sexualidade, né, do sexo propriamente dito, do ato sexual e da gestação, e assim como também da própria aproximação.